Olá, turma! Professor Lucas aqui mais uma vez, hoje com a disciplina de Português Instrumental. A gente está no módulo 8. No último vídeo, eu falei um pouquinho sobre ambiguidade. No vídeo de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre não contradição. E vai ficar bem clara a diferença entre essas duas situações. A gente tem a necessidade, para que um texto seja bem escrito, que ele possua um sentido de fácil entendimento e transmita o sentido correto que o escritor quer, a gente tem a necessidade de que esse texto não contenha problemas de contradição. A gente tem dois tipos básicos de contradição. A primeira contradição que é comum de encontrar é a ideia de contradição interna. A contradição interna ocorre entre os elementos do próprio texto, ou seja, dentro do próprio texto, nós escrevemos afirmações, nós escrevemos informações que se contradizem, ou seja, elas negam o que foi afirmado anteriormente. O segundo tipo de contradição é a contradição externa. A contradição externa ocorre entre elementos do texto e o mundo real. Então a gente escreve algo que não coincide com a realidade, que não faz sentido. Tá fora totalmente do senso comum, que é impossível de acontecer, mesmo que não esteja explícito no texto. Então a gente faz uma comparação com o mundo real, com a viabilidade daquela situação ocorrer, daquela afirmação ser verdade. Vamos para um exemplo de cada tipo dessas contradições. Primeiro exemplo de contradição interna. Logo depois, encontraram o corpo de João Carlos da Silva na Lagoa Rodrigo de Freitas. Motoristas que passavam por lá avistaram João atirando-se na lagoa. Os moradores do morro acreditam que o motivo do suicídio de João foi a falta de vontade de viver e o cansaço do trabalho pesado, pois ele se queixava disso diariamente. A polícia de Fortaleza ainda investiga a morte de João Carlos, cujo corpo permanece no Instituto Médico Legal, esperando ser identificado. Nesse texto, a gente tem dois pontos de contradição fundamentais, ambos de contradição interna. Talvez você já tenha até identificado aí, tá? Mas o primeiro ponto de contradição interna ocorre no momento em que se afirma que o corpo permanece no IML esperando ser identificado, quando na realidade, no início do texto, o próprio autor já fez essa identificação. Ele é João Carlos da Silva. Por que permanecer no IML esperando ser identificado? O próprio autor do texto está se contradizendo. E quem está lendo acaba se perguntando, espera aí, ele realmente é João Carlos da Silva? Ou a gente está esperando uma identificação? Então isso daí é uma contradição interna. O segundo ponto de contradição interna pode ser menos perceptível, mas ele ocorre quando se afirma que o corpo foi encontrado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Lagoa Rodrigo de Freitas, que é na cidade do Rio de Janeiro. Professor, pode ter alguma Lagoa Rodrigo de Freitas lá na cidade de Fortaleza, já que foi a polícia de Fortaleza que encontrou o corpo, que está investigando? Pode. Mas Lagoa Rodrigo de Freitas é um ponto turístico automaticamente associado à cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a gente simplesmente cita Lagoa Rodrigo de Freitas, é automaticamente feita uma alusão à cidade do Rio de Janeiro. Então, se a gente está fazendo uma alusão à cidade do Rio de Janeiro e o corpo foi encontrado numa lagoa na cidade do Rio de Janeiro, por qual motivo a polícia de Fortaleza que está investigando o crime? Não faz sentido. Isso também é uma contradição interna, porque são elementos dentro do próprio texto, dentro da própria escrita, que estão se contrapondo, que estão se contradizendo. Tá?
Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Nosso segundo exemplo é um exemplo de contradição externa. Portanto, a contradição acontece entre algum elemento do texto e o mundo real. A contradição externa pode ser uma contradição mais difícil de ser identificada, porque requer uma sensibilidade do leitor e uma atenção do leitor ao que se passa tanto no texto quanto às situações do mundo real, à lógica do mundo real. Tá? Então vamos ler esse texto rapidinho aqui. 10 de janeiro de 2005, minha família e eu tínhamos viajado para uma praia a 430 quilômetros da cidade. Seria um fim de semana perfeito, mas eu tinha que estragar a felicidade de todos, inclusive a minha. Logo de manhã fiquei com raiva, pois todos haviam saído e resolvi ir para a praia. Após chegar lá, mergulhei no mar e nadei alguns metros mar adentro, quando meu celular tocou. Atendi e era minha mãe pedindo para eu voltar para casa. Desliguei o celular e fui para o carro. Durante o meu caminho, a última coisa que me lembro é um caminhão vindo muito rápido na contramão. Depois vi um flash de luz. Quando acordei, estava no hospital e minha mãe do meu lado chorando muito. Percebam que, numa leitura rápida, desatenta, talvez a gente nem perceba o ponto de contradição. Mas, quando o autor afirma que entrou no mar, mergulhou, nadou alguns metros mar adentro e escutou o celular tocar, isso não faz muito sentido. Se o autor está dentro do mar, metros distante do seu celular, em uma praia, é muito provável que ele não escutaria o celular tocando. Então isso configura um tipo de contradição externa. O autor podia explicar um pouco melhor essa situação. Se tinha outra pessoa com ele e escutou o celular tocando e chamou ele. Se a praia estava vazia, né? Se ele levou o celular para dentro da água com ele. Não está explícito. Tá? Então isso aí cria uma contradição quando a gente compara a afirmação do autor com a lógica do mundo real. Se a gente considerar a lógica do mundo real, não faz sentido que o autor escutasse esse celular tocando depois que ele se afastou metros da areia. Tá bom? Então essa é uma situação de contradição externa. Pessoal, a gente finalizou então a ideia de ambiguidade e não contradição. Eu vou deixar 3 exercícios para vocês fazerem. Tá? Vocês precisam me enviar as respostas desses exercícios hoje ainda. Tá bom? A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.